Ok, bom dia novamente a todos. Nessa etapa agora a gente vai começar esse terceira parte do curso, termodinâmica. De uma maneira muito geral, a gente vai falar da chamada lei zero, conceito de temperatura. Esse é um conceito novo, eu vou repetir isso daqui a pouco, mas até agora tudo que a gente viu em termos de grandezas físicas, elas sempre podiam ser expressas em termos daquelas grandezas fundamentais de distância, tempo, massa, todos os outros conceitos que vêm, momento, energia, etc., se podia exprimir em termos dessas grandezas fundamentais. Temperatura é uma grandeza nova, faz parte do sistema internacional. Na próxima aula eu vou tentar lembrar de trazer aqui o sistema de unidades. Então, a unidade que faz parte, unidade básica do sistema de unidades, no caso do sistema internacional, mas a gente vai ver hoje as unidades Kelvin. Ok, e o que mais? Conceito de temperatura, a primeira lei, que essencialmente é uma lei de conservação de energia, teoria cinética, não necessariamente nessa ordem, e a segunda lei, a entropia, o ciclo de Carnot, etc., que permite a gente tratar do conceito de eficiência de máquinas, etc. Então, muito bem, o conceito, historicamente, não consigo. Só um minuto. Ok. Agora sim. Estendi a tela. Temperatura, conservação de energia, teoria cinética, segunda lei. Então, o conceito de calor ele se desenvolve de uma maneira um pouco paralela à termometria, a ideia de calor se desenvolveu um pouco a parte do que a gente compreende, entende hoje, calor como sendo ligado, quando transmitida na radiação, como sendo parte do espectro de radiação. A radiação térmica ela é uma parte do espectro de radiação, e quando envolve matéria, calor está estritamente relacionado, a gente vai ver isso ainda hoje, com a cinética interna, a energia interna da matéria, em sólidos ou em fluidos, gases e líquidos. Então, muito bem, há um problema tecnológico importante, bem explorado no século XIX e anteriormente, é um problema de transferência de calor. É um problema importante. Tudo que você faz de trabalho em cima da matéria, você pode produzir calor. Para dar um exemplo bem concreto, se você quer afiar algum instrumento, se você quer usinar, preparar, fazer um tubo de um canhão, por exemplo, você, então, gera uma quantidade muito grande de calor. Então, essa ideia do calórico, que é uma propriedade da matéria, que transferia, isso a gente não vai discutir aqui, vamos trabalhar em outro contexto. Para poder discutir o conceito de calor, temperatura, a ideia importantíssima aqui é o conceito de equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico no sentido de você poder comparar o estado térmico de vários corpos e, com isso, poder definir um termômetro, mas também, e eu vou repetir isso mais para frente, o conceito de tudo que a gente vai tratar aqui, embora tenha um comportamento, o sistema evolua, ele está em cada instante em equilíbrio. Então, a termodinâmica que a gente vai estudar aqui é uma termodinâmica de equilíbrio. Vou insistir sobre isso no momento oportuno. Então,
deixa eu tentar, então, colocar essa parte da termodinâmica nesse contexto de Física 2, onde a gente está sempre tentando usar o que a gente sabe lá de Física 1, mas para tratar sistemas de muitas partículas, né? Gases, líquidos. Então, o que a gente viu até agora, usando para descrever os gases, usando a lei de Bernoulli e etc., eu espero ter deixado bem claro que não existia uma física nova, que tudo era se resumia, no fundo, às leis de Newton. Mas eu não posso aplicar a lei de Newton a cada uma das partículas, então eu crio grandezas macroscópicas com grandezas físicas como densidade, pressão. Então, não faz sentido eu falar da pressão de uma única partícula. Pressão é um efeito coletivo de várias partículas atuando sobre uma superfície, por exemplo. Densidade, não existe densidade de uma única partícula. Densidade é um conceito coletivo. E assim por diante. Temperatura também é um conceito coletivo. Não faz sentido você definir a temperatura de uma partícula isolada, a menos que você associe ela à energia cinética, num contexto muito particular. Mas temperatura é um conceito coletivo. Ser bem preciso nesse sentido. Então, para você medir temperatura, para você definir e medir temperatura, você vai precisar, então, desse conceito de equilíbrio térmico, né? Então, você diz, então, que dois corpos estão em equilíbrio se não houver troca de calor entre eles. Então, se esses corpos aqui, A e B, estão em equilíbrio térmico, eles estão em equilíbrio se não tem transferência de calor de um para o outro. Ora, eu posso, então, comparar B com C e ver e observar, por exemplo, que não existe transferência de calor entre B e C. Se A e B estão em equilíbrio térmico e B e C também estão em equilíbrio térmico, eu posso afirmar que A e C estão em equilíbrio térmico. Então, como isso é uma afirmação, isso você parte que isso é verdade, né? Então, você dizendo que se dois corpos estão em equilíbrio, um segundo deles está em equilíbrio com o terceiro, esses primeiro e terceiro estão em equilíbrio entre si. Isso é uma lei. Você estabelece isso como uma lei. Lei de Newton você não demonstra. Primeira lei da termodinâmica você não demonstra. Segunda lei da termodinâmica. Tudo as leis de Maxwell são você impõe, você não determina essas leis a partir de outros princípios. Você parte disso e mostra que você consegue construir algo coerente em termos da descrição e previsão de efeitos físicos de suas aplicações. Então, essa é a lei zero da termodinâmica. E por que ela é importante? Porque ela permite você construir um termômetro. Eu não preciso estar sempre comparando objetos no mesmo local. Então, posso dizer que dois corpos estão em equilíbrio e aí definir alguma grandeza que possa medir o estado térmico dessas grandezas. Mas se eu puder usar um terceiro corpo para comparar, eu venho aqui. Eu nunca fiz uma experiência, por exemplo, com A e C. A e C estão separados. Mas se eu tenho esse B que está em equilíbrio com A e B está em equilíbrio com C, mesmo que eu não compare A e C pela lei zero, eu posso dizer, então, que A e C estão em equilíbrio térmico. E é com isso que eu posso construir termômetros. Para construir termômetros, eu vou, então, explorar certas propriedades físicas. Aqui a gente vai falar particularmente da propriedade de dilatação dos corpos, né? O aumento
da temperatura, com a quantidade de calor que você tem no corpo, as suas dimensões podem variar. Eu posso usar o tipo de propriedades, propriedades elétricas, propriedades ópticas, os termômetros há anos atrás, talvez décadas atrás, o termômetro residencial, o comercial que você podia comprar, era aquele termômetrozinho de mercúrio. Hoje em dia não é mais baseado na dilatação do mercúrio, os termômetros comerciais, mas baseados em propriedades elétricas. Você pode usar propriedades ópticas. O espectro de emissão de um corpo permite você determinar a temperatura desse corpo. Então, em cada situação, dando um exemplo bem concreto aqui de um termômetro óptico, você tem um alto forno, você não vai botar um objeto lá dentro para medir uma propriedade elétrica ou mecânica. Você vai extrair a radiação e analisar essa radiação, por exemplo. Então, vamos para o caso mais simples, em que eu meço a dilatação em condições diferentes. Então, esse corpo está a uma temperatura T1, esse outro está a uma temperatura T2, a quantidade de calor é diferente desses dois, e você observa que existiu quando você aqueceu o segundo objeto, ele tem a sua dimensão aumentada de ΔL. Então, com essa medida aqui, eu posso calibrar, inventar uma relação entre esse ΔL e um ΔT e inventar uma escala de temperatura. Então, essa primeira parte aqui, essa parte inicial do curso, vai ser construir termômetros, vai ser de inventar uma escala, estabelecer uma escala para você poder medir a temperatura dos corpos e definir isso de uma maneira útil, não só do ponto de vista técnico, comercial, mas do ponto de vista científico. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, se você estabelece, então, o exemplo mais mundano, que eu diria, mais no sentido de que ele é completamente arbitrário, é a escala Fahrenheit, que é usada ainda hoje e tal. É uma escala completamente arbitrária, medida, 2 pontos obtidos de uma maneira arbitrária. Conta a história que Fahrenheit se baseou na temperatura do corpo da mulher dele. Então, é completamente arbitrário. Então, o que é que você precisa para fazer uma escala? Pelo menos uma escala linear. Definir uma origem e definir o espaçamento, tá certo? Então, isso que a gente precisa fazer. Eu preciso, então, usar essa propriedade de dilatação. Então, eu vejo que quando eu aumento a temperatura, nesse conceito que a gente tem de temperatura que está mais quente, eu vejo que esse corpo se dilata. Então, eu vou definir aqui uma escala, dividir esse espaçamento em várias unidades e definir uma origem. Com isso, eu construo uma escala linear. Usando que propriedade? Exatamente essa, supondo que a dilatação, pelo menos para numa certa aproximação, ela é linear. Então, que quando a temperatura aumenta de um certo, por exemplo, quando ela dobra, o comprimento dobra. Se ela triplica, o comprimento triplica. Então, se você tiver uma relação linear, então você pode usar isso como uma escala. A gente vai ver que nem sempre isso é verdade. Então, é isso que eu preciso. Agora, veja bem, lembrando do conceito de dilatação, o ΔL vai ser proporcional a ΔT, mas se eu dobrar, eu tenho uma barra, ela se dilata de ΔT. Se essa barra é 2 vezes maior, ela vai se deslocar de 2 ΔT. Imagina que você tem 2 barras iguais, bota uma justaposta à outra, cada uma vai se deslocar, dilatar de ΔT, a barra como um todo, se você prender na extremidade, ela vai se dilatar de 2 ΔT.
Ou seja, o que é proporcional? Então, esse ΔL é proporcional ao próprio L, a menos de uma constante aqui. Então, o aumento relativo é, então, proporcional a ΔT. E essa constante de proporcionalidade aqui, sei lá, chama de C, então, é uma propriedade do material. Se tem um certo material, se dá uma certa quantidade de calor, ele aumenta de um certo ΔL. Pega outro material da mesma quantidade de calor, ele aumenta de um ΔL, e esse C depende do material que você está usando. Muito bem, então com isso, a priori eu posso construir um termômetro. Mas veja bem, isso, se eu usar uma barra de metal, a sensibilidade dessa medida aqui, a dilatação é pequena, e isso fica difícil de fazer medidas. Então, eu tenho que, agora vem o papel do engenheiro de construir, a partir dessa propriedade de dilatação, construir um instrumento sensível. Eu posso usar um fluido, por exemplo, né, um líquido, e ver que quando eu aumento a quantidade de calor, aumento, então, essa propriedade que eu estou buscando de temperatura, o meu volume aumenta de uma certa quantidade. Novamente, eu tenho o mesmo problema de resolução aqui. Se eu quiser medir, essa distância aqui, eu vou ter dificuldade, né? Então, o que é que eu faço? Eu tenho um aumento de volume, e o truque que se faz é você pegar uma área muito pequena e deixar crescer o deslocamento, a outra dimensão. Ou seja, em termos simples, o que você faz é o seguinte, é você pegar um volume aqui de um certo líquido, tá certo? E colocar ele ligado a um tubo, de maneira que, quando o volume cresce, essa área aqui sendo muito pequena, então o volume ΔV, esse volume ΔV, ele vai ser guiado de uma maneira particular. A área é pequena, ele vai se expandir essencialmente na direção L. Evidentemente que todo o volume cresce, mas o crescimento mais importante é na direção, no comprimento, na dimensão maior do seu corpo. Então, aqui eu vou usar esse truque de colocar um líquido dentro de um tubo de vidro, por exemplo, em que eu sei que a dilatação dele é muito menor, eu corrijo isso na construção da minha escala, tá ok? Então, tem alguns detalhes técnicos aí, e coloco aqui uma escala que me permite, através de uma calibração, construir o meu termômetro. Então, eu vou dizer aonde está o meu zero, aonde está o meu valor máximo aqui, o meu valor, um outro valor, pode ser 10, 100 e assim por diante. Vamos pegar 100, vou dividir isso aqui em 100 unidades. Agora, eu tenho que dizer como calibrar esse termômetro, como é que eu construo o 0 e o 100. Voltando aqui, então, para o meu elemento, eu vou usar um líquido. Esse líquido pode ser um metal, então posso usar o mercúrio, né? A gente fez aqui um termômetro com uma barra, mas ela existem alguns truques. Por exemplo, você constrói um dispositivo, deixa eu lembrar isso aqui para vocês, você pode usar uma barra de um material A, dois metais, e um metal B, que tem coeficientes de dilatação, eles se dilatam diferentemente. Eu prendo aqui e aqui. Como esse aqui se dilata, por exemplo, esse aqui se dilata mais do que esse, o que vai ocorrer? Quando houver uma diferença de temperatura, como as duas extremidades estão presas, essa biliga vai flexionar. O deslocamento é muito pequeno, mas como elas estão presas, isso aqui desloca. Tem uma aplicação, você constrói um switch, uma chave elétrica que depende da temperatura. Quando a temperatura aumenta, essa bilâmina
se desloca e abre o contato. Então, existem truques, né, de engenharia para você construir dispositivos usando essa temperatura. Voltando aqui, eu posso usar um líquido, pode ser álcool, por exemplo, alguns termômetros usam álcool, outros usam mercúrio, então eu tenho aqui um volume, uma área muito pequena, em geral eu uso uma lente, etc., para poder visualizar melhor a posição do nível do líquido, e com isso eu construo minha escala. Então, como é que eu construo minha escala linear? Essa escala, eu preciso, então, definir uma origem, essa dilatação, essa minha posição L vai ser um L de T. E essa temperatura, eu preciso definir uma origem, a posição L0, e preciso definir essa escala aí de enrocamento. Eu preciso definir o intervalo dessa separação aqui e definir a origem. Então, para isso, eu procuro algo universal, o sistema de escala Celsius. Então, você usa 2 pontos. O ponto, eu vou falar de fusão da água, não é exatamente o ponto de fusão, é o ponto triplo da água. A água tem uma propriedade muito particular que ela tem uma temperatura em que ela coexiste no estado líquido, vapor e sólido. Então, é uma propriedade muito particular, mas se você quiser ser rigoroso, definir o ponto T igual a 0, mas essencialmente você pode dizer que você está na transição entre sólido, gelo e água, sólido e líquido. Então, nesse ponto, você define o seu zero. O outro ponto, fácil de determinar, é o ponto de vaporização da água, a passagem de líquido para vapor. Então, temperatura de vaporização, vaporização da água, você define, então, sua escala aqui, um outro ponto, 100. Então, entre 0 e 100, você divide em 100 unidades, 100 graus nessa escala Celsius. Dessa maneira, você define uma escala Celsius. Ok. Uma dificuldade que você pode ter aqui é quando você usa um material qualquer, que você vai medir a dilatação, seja um material, você vai usar a propriedade de dilatação, você definiu esse ponto aqui, 0, esse ponto C do seu líquido, aqui no caso mercúrio ou álcool, você usou como referência a água, a transição da água de sólido para líquido, mais precisamente o ponto triplo, né, que tem uma pequena diferença, que é mais preciso você usar o ponto triplo, e o ponto de vaporização. Muito bem, usando essas duas referências, por que você usa esse tipo de referência e não a temperatura de alguém ou um outro ponto qualquer? Porque é mais fácil de se reproduzir. Mas ainda assim tem um problema. Porque, veja só, se você vai para o alto de uma montanha, se tiver num avião não pressurizado, a temperatura de fusão e de vaporização muda de uma maneira significativa. Então, isso cria uma dificuldade. Então, esse ponto, esse valor 0 e 100 são definidos a uma pressão bem definida que a gente diz que é a nível do mar. Mas isso pode ser um problema se você quiser levar a construir um termômetro na Lua ou em Marte, quando for morar em Marte, etc. Então, isso é uma dificuldade, você vai precisar, talvez, construir um termômetro diferente, é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Antes disso, eu vou aqui, eu já falei em termodinâmica de equilíbrio, vou insistir aqui
você tem que tratar, tudo que eu vou insistir nisso mais na frente, é que tudo que você vai fazer aqui nesse curso, você tem que ter cuidado de dizer que em cada instante você pode definir uma temperatura, pode definir uma pressão e assim por diante. Ok? Então, já falei disso, me antecipei. Então, repetindo aqui, tudo que a gente está fazendo para corpos macroscópicos, a gente precisou, então, definir novos conceitos de pressão, densidade e temperatura, e, com isso, a gente pode descrever sistema de muitas partículas usando grandezas médias. Então, repetindo, insistindo, pressão, densidade e temperatura são definidos para conjunto de partículas, em geral, conjunto muito grande de partículas. Daqui a pouco a gente vai dizer o que é muito grande. E o número muito grande é o número de Avogadro, que é o número de partículas da ordem de 10 a 23 partículas. Muito bem. Então, já comentei, repetindo, sobre as unidades, a gente conhece bem a unidade de massa, no sistema internacional, quilograma, de distância, metro, e segundo, unidade no sistema internacional, unidade de temperatura. A gente vai apresentar aqui uma nova grandeza física, vai fazer parte do meu sistema de unidades, que é a temperatura, Kelvin. Então, você tem tipicamente 7 unidades independentes, unidade de intensidade, corrente e etc. Posso tentar lembrar de apresentar isso na próxima aula. Então, nós estávamos aqui, a gente estava falando da dificuldade de você construir, então, um termômetro e ter pontos de referências bem definidos que permitam você facilmente reproduzir o seu termômetro. Então, uma dificuldade importante é você garantir a linearidade da propriedade física que você está explorando. Por exemplo, se você está usando um comprimento ou se você está usando uma propriedade elétrica, a tensão entre um semicondutor e 2 tipos de semicondutores, a tensão entre eles é uma função da temperatura. Então, você tem que garantir que entre uma temperatura T1 e T2 que você vai usar, essa variação é linear para você construir uma escala fácil de usar. Se for não linear, você pode corrigir, mas a priori não é uma operação trivial. Então, eu preciso ter uma posição na minha escala, no meu termômetro, uma posição em que eu defina o 0, outra que eu defina 100, e, eventualmente, eu quero ir além e aquém desses valores, além de 100 graus e aquém de 0 graus. Então, eu preciso de uma propriedade que me permita estender essa linearidade. Ora, a gente usou, então, a água até agora, né? Você definiu, então, o 0, a origem, a posição da minha grandeza aqui, a altura do meu líquido, por exemplo, chamei isso aqui de L1, para definir o 0, quando ele se dilata aqui e chega no L2, eu defino 100 graus, usando o quê? O ponto triplo da água e a evaporação. Então, quando eu tiver esses estados e eu tiver o meu termômetro em equilíbrio com essa experiência, seja o ponto triplo, seja a evaporação da água, quando ela estiver evaporando, eu defino, então, 0 e 100 graus. E aí divido minha escala em 100. Então, veja só, a dificuldade aqui, bom, uma das coisas interessantes, eu vou voltar sobre isso, porque a água ela é interessante, né? Primeiro, defender e depois para poder mudar. A água é interessante aqui porque se eu começar, eu tiver um reservatório, então tem o meu termômetro aqui, eu coloco isso dentro de um reservatório,
na porta. Então, tem o meu líquido aqui, mercúrio, por exemplo. Eu coloco isso dentro do meu reservatório, água. Primeiro, a 0 graus, tá certo? Então, quando eu tiver 0 graus, eu estabeleço L1. Quando eu tiver aqui no vapor, eu estabeleço aqui L2. Tá ok? Ora, como é que eu faço isso? Eu tenho a seguinte propriedade. Eu começo a dar calor a esse líquido, desculpe, a água que está aqui, primeiro em estado sólido, eu tenho gelo, começa a dar calor, então ele vem até um certo valor aqui, ele cresce linearmente, e a partir daqui ele fica num certo platô, até toda a água virar líquido. A partir daqui ele cresce novamente e atinge um novo platô e cresce novamente, em função do tempo, tá certo? Então, é essa região aqui que eu vou usar para definir minha escala. É conveniente isso aqui, porque enquanto a água ainda tiver gelo, ela não muda de temperatura. Enquanto ela não se evaporar completamente, ela não muda de temperatura. Então, isso me permite construir essa escala, mas veja só, a dificuldade de levar esse termômetro para outro lugar que não seja a nível do mar. Então, eu vou construir um outro sistema, vou usar um gás para construir um outro termômetro. E para construir esse termômetro a gás, eu vou usar, então, propriedades bem conhecidas de gases. Então, o tipo a partir de agora, a gente vai ver muito esse tipo de montagem aqui. Isso aqui você encontra em qualquer livro, que é o sistema, é o seguinte, é um cilindro, ou um volume, um pistão aqui, onde você tem seu gás, você tem a tampinha do seu pistão aqui, em geral você despreza a massa desse seu pistão, e esse seu vapor, ele está num recipiente isolado, termicamente isolado, eu não tenho troca de calor nas faces laterais, mas eu me permito, eventualmente, trocar calor aqui pela base. Então, aqui eu posso permitir isolar ou, eventualmente, passar calor por aqui, tá certo? Então, quando eu quiser transmitir calor, eu uso essa possibilidade aqui de levar calor ou não para o meu gás, e se não, ele é isolado, ok? Com isso, foi determinado já no século, não lembro, acho que século XIX, todas essas experiências no século XIX, talvez anterior. Então, vocês procurem aí, quem tiver curiosidade, uma curiosidade histórica, então tem as leis de Gay-Lussac, Boyle, Charles. Então, eles faziam medidas de que tipo? Ele pegava um gás, aumentava a temperatura, dando calor ao sistema, e mantinha o volume constante. Como é que eu mantenho um volume constante? Eu fixo a tampa do meu pistão aqui. Esse pistão não mexe. Se ele não mexe, o volume é fixo, esse volume aqui é fixo, e eu meço que a pressão cresce com a temperatura, de uma maneira linear, proporcional. Eu posso fazer outro tipo de experiência. Deixo esse pistão livre, não prendo mais ele vai ficar livre. Então, qual é a pressão que eu tenho aqui fora? Eu tenho a pressão atmosférica. E se eu deixo esse pistão livre e desprezo o atrito nas paredes aqui, então, quando eu der calor, aumenta alguma coisa aqui, a agitação das partículas, que eu vou definir daqui a pouco o que é isso, vamos chamar isso de energia interna, e aí ele vai ter sempre a mesma pressão, e com a pressão constante eu vejo que o volume cresce linearmente com a temperatura. Tá certo? Então, usando esse tipo de propriedade, eu vou então poder construir um gráfico do tipo PV, né? Se P é proporcional a T, V é proporcional a T, eu faço já o produto. Eu posso examinar particularmente cada uma dessas propriedades. Os livros, eles usam uma ou outra.
Você pode botar P em função de T, eu coloco aqui o produto. E vejo que meu gás, quando eu aumento a temperatura, essa grandeza aqui cresce linearmente. Eu faço essa experiência aqui no laboratório para um certo gás A. Então, eu vejo que é muito bem definida essa evolução de PV com T com uma escala linear. Ela é universal, isso vale para qualquer gás. Eu posso aqui pegar um gás B e observar que ele também cresce linearmente. Uma inclinação diferente, porque, sendo outro gás, ele vai se comportar de uma maneira idêntica. Eu posso construir aqui, eu posso fazer medida de PV, eu posso construir uma escala definindo uma temperatura T1 e T2 e medindo valores aqui, são diferentes a menos de uma constante, mas você pode, sendo linear, eu tenho um ponto aqui, qualquer intermediário, vai ser intermediário também nessa segunda escala. Então, quando se fala de universalidade, é nesse sentido, você tem uma escala linear, definindo 2 pontos aqui, eu posso transferir facilmente isso para outra posição. E, evidentemente, essa experiência aqui não depende das condições locais, não depende de como você está construindo, porque você controla todos os seus parâmetros. O calor que você dá ao sistema, você faz isso de uma maneira controlada, a pressão você pode controlar aqui, então você tem todos os parâmetros controlados, você pode construir o seu termômetro em qualquer lugar. Então, falando da universalidade, vem do fato de que eu posso usar diferentes gases e mostrar que eles têm o mesmo tipo de comportamento. Agora, um detalhe extremamente interessante, importante, é que quando você constrói um termômetro a gás desse tipo, o que é que você observa? Você observa que se você extrapola essas curvas, em geral, na prática, você não desce a pressão zero. Muito complicado, experimentalmente, você ir reduzindo pressões, mas você desce bastante a pressão. Aliás, todas essas propriedades que eu estou falando aqui, essas propriedades dessas leis básicas, elas valem para gases diluídos. Tá certo? Então, gases diluídos, porque se você tem pressões extremamente altas, as partículas começam a interagir, interação de Van der Waals, a primeira correção de Van der Waals, interação de moléculas, etc. Mas no regime que a gente está tratando aqui, esse comportamento dos gases, comportamento do gás ideal, funciona muito bem, segue essa lei linear. E mais ainda, o que eu estava comentando aqui, é que se você extrapola esse comportamento para cada um desses gases, todos eles virão para o mesmo ponto aqui. Quando P tende a zero, quando a pressão vai a zero, todos eles vão para uma temperatura aqui, que se essa minha escala aqui estiver na escala Celsius, né? Eu já construí meu termômetro na escala Celsius, definindo 0 e 100 graus, então eu sei calibrar esse termômetro aqui na escala Celsius. Se eu extrapolo aqui, eu tenho minha escala linear aqui, se eu extrapolo, esse ponto aqui é menos 273,16, não, ponto 13, né? Menos 273,13, arredondando aqui. Bom, tipicamente menos 273 graus Celsius. Então, esse valor aqui é o valor da última temperatura que você pode atingir, porque nessa situação todo movimento cessa e você tem um estado de repouso absoluto. Então, nessa escala aqui, você teria, então, se você constrói uma escala a partir daqui, você teria, então, um zero absoluto. A gente pode fazer isso. Então, o que eu vou fazer é usar
a mesma escala, veja só, para construir uma medida, uma régua, eu preciso de uma origem e a separação uma separação entre as unidades, tá certo? Então, eu vou usar esse mesmo ΔT aqui, a mesma separação que do grau Celsius, né, correspondendo a dividir entre 0 e 100 Celsius em 100 partes, mas vou deslocar minha origem para esse valor aqui. Então, em Celsius, esse ponto aqui é menos 273,13, em uma nova escala que eu estou construindo, esse ponto aqui é 0. E a partir daqui eu uso a mesma escala. Se eu uso a mesma escala, que ponto é esse aqui? O ponto triplo da água, mais 273. Tá certo? Nessa nova escala. Tá certo? Ou seja, a temperatura em Kelvin é temperatura em Celsius menos 273. Ou seja, a temperatura em Kelvin é a escala que você já conhece, a temperatura em Celsius menos 273. E o intervalo, isso aqui é muito interessante, porque isso aqui é extremamente prático. Quando você for definir uma propriedade aí qualquer, que for uma propriedade calor específico, alguma coisa por temperatura, então você pode dizer que isso aqui é por grau Celsius ou por grau Kelvin. A variação é a mesma nas duas escalas. Só quando a origem foi importante, quanto o valor absoluto foi importante, é que esse termo aqui vai definir onde está a origem, se é no ponto triplo ou no zero absoluto. Razoável isso? Existe é bom conhecer isso aqui, porque essa outra escala, então as escalas importantes, tecnicamente, cientificamente, são essas duas, Celsius e Kelvin. Mas, como Fahrenheit é usado particularmente nos Estados Unidos, que ainda é uma potência comercial relevante, então você não pode ignorar que eles usam essa escala bem arbitrária, que é a temperatura Fahrenheit. Então, talvez a maneira mais simples de exprimir isso, Fahrenheit, temperatura em Fahrenheit é 9/5 da temperatura em Celsius, eles não têm a mesma divisão, as divisõezinhas de Fahrenheit são menores, e 9/5 de T Celsius mais 32. Então, quem tiver curiosidade, se quiser fazer uma transformação rápida, você diz que esse número é aproximadamente 2, e isso aqui é aproximadamente 30. Então, você tem uma temperatura em Fahrenheit, por exemplo, 80 graus. Se é quente ou frio, ou que diabo é 80 Fahrenheit? Né? Você vê assistindo à televisão CNN nos Estados Unidos, ou qualquer coisa desse tipo, alguém diz que a temperatura é 80 Fahrenheit. Isso corresponde aqui. Então, 80 menos 30, 50 dividido por 2, 25. Então, está da ordem de 25 graus. Para ser mais preciso, então, você pode usar precisamente essa fórmula, transformar Celsius para Fahrenheit, então, 0, fica evidente aqui, esse 0 é exatamente 32. Isso é fácil. 100 graus, 100, 9/5 de 100 mais 32 dá 212. Então, 0 a 100, ponto triplo da água e evaporação da água, 32 Fahrenheit, aqui é F, desculpa. Então, 32 Fahrenheit, 212 Fahrenheit, tá certo? O exemplo que eu dei aqui foi 80 graus Fahrenheit, na minha aproximação aqui dá 25, na verdade 26,7, mas me dá uma ideia grosseira de onde você está. 100 graus, em torno de 100 graus é a temperatura, 100 graus é a temperatura do corpo humano, não é isso? Que é a história da escala Fahrenheit. Muito bem.
Então é isso, a gente construiu termômetros, um termômetro a gás que lhe dá, então, um termômetro universal que você pode construir medindo propriedades de pressão ou de volume de um gás, calibrando esse termômetro, você tem, então, um termômetro universal e, mais ainda, permite você entender, descobrir que existe uma temperatura de zero absoluto que é expressa na escala Kelvin. Ok? Evidentemente, você pode usar, como já comentei aqui, outras propriedades, por exemplo, propriedades elétricas, tensão, corrente, e construir termômetros tecnológicos em certos sistemas. É muito mais conveniente você ter medidas elétricas, né, para construir um termômetro. Né? Então, como reflexo do aumento da temperatura, você tem problemas nos seus circuitos elétricos, que é o aumento do ruído. Né? O ruído, a agitação, isso a gente vai ver mais para frente, uma propriedade intrínseca do conceito de temperatura, mas a gente volta sobre isso depois. Ou você usa propriedades elétricas para construir o seu termômetro, ou usa propriedades mecânicas, como que a gente fez aqui, seja usando a dilatação. Então, a dilatação, a gente sabe que a dilatação dos corpos, já falamos mais na frente, mas a gente pode observar que quando tem um aumento de temperatura ΔT, os corpos aumentam de ΔL, e aí você constrói sua escala. Lembrando que, se você botar uma igualdade aqui, você tem que colocar L, esse ΔL depende do comprimento da barra. Né? E se você bota uma igualdade aqui, você tem que colocar um termo de proporcionalidade aqui. Então, a sua expressão tem proporcionalidade aqui, a gente chamou aqui de alfa. Então, ΔL sobre L é proporcional a ΔT, eu coloco aqui um termo de proporcionalidade, que é esse alfa. Então, ΔL sobre L é igual a alfa ΔT, isso aqui é, então, de uma maneira direta, você obtém, então, uma relação que lhe dá o aumento do comprimento de uma dimensão com a temperatura. Evidentemente, todo o corpo físico ele tem 3 dimensões, e aí, na verdade, você pode dizer a mesma coisa para o volume, você mede o volume, a variação de volume com a temperatura, essa variação relativa ΔV sobre V, ela é proporcional a ΔT, existe uma relação bem conhecida entre alfa e beta, que você pode demonstrar. Ok, então, só para dar uma ideia para vocês, do ponto de vista tecnológico, quartos dilata muito pouco. Então, se você quiser construir alguma coisa que seja pouco sensível à temperatura, é interessante você construir em quartos, por exemplo. Então, certas... Bom, eu ia dar um exemplo muito técnico do interferômetro óptico e tal, que você pode construir em quartos, mas fica muito técnico. O termômetro, o suporte dele, se for um termômetro de álcool ou de mercúrio, você vai construir ele de vidro, porque a dilatação do vidro é muito pequena comparada à do mercúrio, então você pode ou desprezar ou compensar quando você constrói a sua escala, mas aí já é uma correção bastante pequena. Então, você tem aqui a dilatação, os coeficientes de dilatação, o alfa do quartzo é cerca de 50 vezes menor do que o do alumínio, então o alumínio vai dilatar, e os metais se dilatam bastante, né? O alumínio particularmente se dilata bastante. Isso é um problema, então, falando para os engenheiros, isso é um problema tecnológico importantíssimo, né? Porque se você quiser construir um motor, a temperatura desse motor vai mudar. Então, se for o mesmo material, tudo bem, mas você, quando quer construir máquinas com partes móveis, é interessante você ter metais diferentes, e eles se dilatam com coeficientes diferentes.
ou simplesmente o fato de que ele vai estar num ambiente, numa certa temperatura, num estágio do funcionamento dele, em outra temperatura, o avião supersônico. Então, não tem mais Concorde, mas o Concorde, a temperatura dele chegava a mais de 100 graus. Né? Então, você tem dilatações da ordem de dezenas de centímetros, né? Da ordem de 10 centímetros, talvez um pouco mais. Então, você tem que levar em consideração que os metais vão se dilatar significativamente e você não quer que sua máquina se desmanche quando você houver um aumento de temperatura. Então, repito, isso é um problema tecnológico. Em construção civil, isso é crucial. Né? Você não vai construir uma enorme placa que vai estar submetida a uma temperatura, dependendo do local onde você esteja. Aqui você nunca vai ter temperaturas muito menores do que 20 graus. Mas em outros lugares você pode ter temperaturas muito negativas e temperatura muito grande. Você pode ter variações de dezenas de graus centígrados, e aí você tem que ter cuidado que a dilatação, né, concreto, todo o material que você estiver usando, ele vai se dilatar, a ponte vai dilatar, as construções vão se dilatar, e você tem que levar isso em consideração. Muito bem. E, do ponto de vista básico, fundamental, científico, essas propriedades são importantes na construção de medidores de temperatura. Ok, com isso nós terminamos essa primeira discussão sobre medir calor, entre aspas, o estado térmico, não medir calor, desculpe, o estado térmico dos corpos. Eu posso fazer agora uma medida porque eu tenho termômetros. Eu sei construir um termômetro, então eu sei calibrar e medir o estado térmico dos corpos. Agora, veja só, quando eu falo de dar calor, transferir calor, você pode pensar, se eu quero dar calor, eu boto num forno, né? Seja um forno doméstico, seja um forno industrial ou não, um forno no laboratório, que você controla bem a temperatura, mas é uma coisa meio mágica e tal. Como é que eu dou esse calor? Então, posso usar propriedades elétricas, né? Mas aí eu não entendo bem como é que eu gero calor. Eu posso, então, usar coisas que eu conheço bem. Eu conheço bem o trabalho mecânico. Então, posso fazer trabalho, eu posso transformar minha energia cinética em energia térmica. Uma maneira de fazer isso é pegar, por exemplo, num reservatório em que eu tenha um líquido, por exemplo, tenha água, bem simples, eu vou colocar um sisteminha aqui com pás e vou fazer isso girar. E melhor ainda, eu posso botar um carretel aqui em cima, com uma corda, eu venho aqui, uma rodana, tem uma massa aqui, quando essa massa vier dessa altura H1 para H2, eu tenho esse ΔH, eu sei medir a variação de energia que eu tenho aqui, eu sei a energia potencial se transformou em energia cinética, essa energia cinética vai ser dissipada aqui, eu venho e meço o aumento de temperatura desse líquido. Então, a maneira de gerar calor é uma maneira mecânica. Eu posso, por exemplo, pegar dois blocos metálicos, por exemplo, e jogar um contra o outro, bater. Quando eu bato com um martelo, um metal, se eu for lá, põe o dedo, você bater com o martelo, a temperatura localmente aumentou. Né? Todo mundo sabe que se você tiver um choque mecânico, né, daquelas experiências, quando a gente estudou Física 1, eu vou voltar a esse exemplo, mas em Física 1 você estudou problema de colisão. Ora, você viu um corpo com velocidade V1, outro com velocidade V2, e você dizia, olha, se a colisão for elástica, a energia se conserva, e se eu sei resolver. Se for inelástica, então
Aí só certas condições, porque houve perda de energia, eu não posso mais usar a conservação de energia. Então, por exemplo, eu não sei nada que acontece, por exemplo, se esses dois corpos tiveram velocidades aqui, um em relação ao outro, chegar e ficarem completamente parados em seguida. Para onde foi a energia cinética? Né? Isso aqui está no plano, não tem energia potencial, toda a energia cinética virou, então, energia térmica. Então, tudo que vocês aprenderam lá em mecânica, quando se falou em energia total, a energia total era energia cinética mais energia potencial. Deixa eu mudar de letra aqui, que esse U eu vou usar para outra coisa. Potencial, sei lá, V. Então, energia cinética mais energia potencial era minha energia total mecânica. Quando tinha dissipação da energia mecânica, a gente não resolvia esse tipo de problema, mas agora você sabe que se você considerar o calor gerado, então você agora tem uma nova conservação de energia. Evidentemente, quando você tem um choque, você gera outras formas de energia que a energia térmica. Energia sonora, você pode, num choque muito violento, gerar radiação, né? Você pode ter luz gerada, então outras formas de energia que não seja calor. Mas, normalmente, aqui a maior parte da energia parte em forma de calor, então você agora tem uma conservação. Vou fazer uma pausa daqui a pouco. Então, muito bem, é o que eu acabei de falar, energia total, energia cinética mais energia potencial, e agora eu vou fazer, essa é a... Pronto, estou terminando aqui e a gente faz uma pausa. Então, transferência de calor, como é que eu faço transferência de calor? Seja mecanicamente, seja no forno, eu vou ter, então, que o calor que eu vou transferir, ele é proporcional à diferença de temperatura. Se a temperatura é T1 para T2, esse calor que eu vou transferir, pela construção da minha escala, ele é proporcional. ΔT é o T final menos o T inicial, eu coloco aqui uma certa constante C qualquer. Agora, veja bem, esse calor que eu transfiro, se aumento a temperatura, eu posso fazer das duas maneiras, né? Se eu dou uma certa quantidade de calor para um corpo, o ΔT que ele vai ser submetido, esse C aqui depende de quê? Depende, por exemplo, da quantidade de matéria, da massa que eu estou usando. Então, para a mesma quantidade de calor, eu posso aumentar mais ou menos a temperatura, dependendo da quantidade de matéria. Então, a massa é importante aqui. Esse aqui, eu vou botar aqui um C', um C minúsculo. Então, esse calor específico aqui é uma propriedade do meu material. Então, a quantidade de calor que eu vou transferir depende para um certo material, para uma certa quantidade de matéria, para obter um ΔT, eu tenho que dar uma certa quantidade de calor definida por essa relação aqui. Está razoável isso? Quantidade de calor que eu transfiro depende da diferença de temperatura, mas depende da massa do meu sistema e depende das propriedades físicas do meu sistema. Se eu quero transferir uma certa quantidade de calor para uma barra de concreto, eu preciso, para aumentar o mesmo ΔT, eu preciso dar mais ou menos calor que se você estiver tratando de um metal ou de um líquido ou qualquer outro material. Particularmente para a água, você tem, então, por construção, por definição de caloria, então, para cada grama você aumenta de 1 grau, você transfere uma caloria. Caloria para joule tem essa relação de 4,2 joule, ou 4.200 alguma coisa, quilocaloria. Quilocaloria é mais... caloria...
ou joule por quilograma, quando você quiser fazer a transformação. Então, a expressão fácil de guardar, pelo menos é o que eu guardo na minha cabeça, essa relação de 4,2 joules por grama, né? Delicado porque grama não é unidade do sistema internacional, nem é caloria, mas isso aqui, historicamente, essa é a unidade, uma caloria por grama da água, é a definição, então, de caloria. E essa relação aqui que permite você ir para a unidade de energia do sistema internacional. Tá certo? Então, para terminar, veja só, é importantíssimo. Então, com essa relação aqui, eu posso calcular quanta energia eu preciso dar para levar a gelo até um vapor? Não. Eu só posso usar essa relação aqui em certas regiões. Então, a vida dura. Então, o comportamento quando eu vou dando calor para um reservatório com gelo, por exemplo, eu tenho gelo inicialmente, a uma temperatura aqui negativa, por exemplo, eu começo a uma taxa constante dando calor a esse meu sistema. Então, o que é que acontece? Se a taxa é constante, se a variação é linear, a temperatura vai crescer linearmente. Então, como é que eu calculo? Então, a gente precisa saber calcular, transformar esse conhecimento em números, exprimir isso, saber medir o que está acontecendo quando eu dou, por exemplo, uma certa quantidade de calor uniformemente em função do tempo. Então, o calor que eu vou transferir aqui vai ser igual a C do gelo, vamos chamar esse calor específico de C índice G, a massa que eu estou transferindo e o ΔT. Então, essa relação aqui vale nesse regime aqui. O que é que acontece quando eu chego aqui? Eu continuo todo o tempo dando calor a uma taxa constante, ok? Mas o que é que acontece quando a minha temperatura chega em 0 Celsius? Então, se isso aqui estiver em graus Celsius, aqui seria 0. Então, quando eu chegar em 0 Celsius, o que é que acontece com a minha temperatura? Ela não mexe. Ela não muda até que haja completa fusão. E quanto calor foi transferido aqui? Já que a temperatura não mudou, evidentemente eu não posso usar isso aqui. Não tem mais gelo e essa relação ela é usada nessa região aqui, até 0 graus. Nessa região aqui, o que é que eu tenho? O meu calor fornecido vai ser proporcional à minha massa, né? A quantidade de água que eu tenho, no caso aí de gelo, vezes um L, que é o calor específico, o calor de fusão. Tá certo? Então, não depende da temperatura. Depende apenas da quantidade de massa que você tem. Dependendo da quantidade de massa, o calor que você tem que fornecer é dado por essa expressão. Tudo se transformou em líquido, aí a temperatura volta a aumentar. Note, eu estou sempre alimentando o sistema com a taxa constante de calor. Então, a temperatura volta a crescer, mas a uma taxa diferente daqui. Então, esse coeficiente nessa região aqui, Q igual a C da água, M ΔT, esse C da água aqui é diferente desse C do gelo. Então, você não precisa decorar, isso vai estar tabelado em algum lugar. Para fazer o problema, para fazer a prova, eu vou dar esse valor. Ninguém hoje em dia precisa estar decorando. Essas grandezas estão acessíveis aí facilmente. Então, eu dou para você esses valores, você encontra esses valores na hora de fazer esse cálculo. Então, a sua água cresceu, se você continua cedendo calor a uma taxa constante, a temperatura cresce até que valor? Até 100 graus.
Então, em 100 graus, novamente, o sistema não muda de temperatura até que todo o líquido tenha evaporado, tá certo? E a partir daí, depois todo o líquido evaporou, então aqui, qual o calor cedido nessa região? Q é igual a M, L de vaporização. Então, vamos chamar isso aqui L de fusão, a fusão da água nessa região, a vaporização aqui nessa região. Não depende da temperatura, depende apenas da massa de vaporização. E depois ela cresce aqui. Qual é a lei aqui? Aqui eu não vou escrever uma expressão desse tipo, porque depende da pressão. Então, nessa região aqui, vapor, eu vou usar a expressão depende da pressão, o gás superaquecido, então não tem uma relação simples e direta. Nessa região aqui, a pressão praticamente não muda, aqui praticamente não muda, a pressão exercida pelo corpo, um sólido, você não se preocupa com a pressão, né? A única coisa, o calor específico depende apenas da variação de temperatura. Num vapor, num gás, é importante, e a gente vai voltar sobre esse ponto. Então, aqui a gente vai fazer uma pausa, eu vou dar uma paradinha, 5 minutos, tipo eu interrompo, vou fazer uma pausa aqui na gravação e daqui 5 minutinhos nós voltamos, ok? O João entrando na resistência.